Fala pessoal, o programa Tá Ligado está começando e hoje vamos falar sobre os bastidores do mundo dos cinemas. Tem também um bate-papo com o diretor do filme Momentos Roubados, além das novidades do mundo do Oscar. Então não sai daí, que o programa tá só começando. O Homem-Aranha segue no universo cinematográfico da Marvel, mas a Sony continua investindo em personagens relacionados ao Cabeça de Teia. E olha só, há algum tempo tivemos o personagem Venom e agora é a vez dele, Morbius, que finalmente foi divulgado o trailer. Confere aí. Sobre a direção de Daniel Espinosa, o longa gira em torno do Dr. Michael Morbius, um bioquímico que busca cura para uma doença fatal e rara que ele possui. Mas o resultado que parecia ser um sucesso se tornou um perigo, quando ele descobre que ganhou poderes de um vampiro ao desenvolver uma cura derivada dos morcegos. Eu estava morrendo. Agora me sinto mais vivo que nunca. Força e velocidade aumentadas. Habilidade de ecolocalização. E um desejo imenso de consumir sangue. O lançamento está marcado para o dia 30 de julho desse ano. E agora vamos falar de cinema nacional. Hoje eu tenho um bate-papo com o diretor do filme Momentos Roubados. Mas antes de conversar com ele, roda o trailer. Uma vez que acessarmos suas memórias e eliminarmos tais fatos, eles nunca mais serão lembrados. Se as pessoas que controlam o mundo quiserem esse poder de apagar a mente, talvez nos lembremos em um futuro próximo que 2 mais 2 são 4. Se é que me entende. Você acredita que existe a possibilidade de alguém apagar memória específica da mente de alguém? Cada detalhe, cada memória, fobias, traumas, só que não tem volta. Afinal, quem é que não gostaria de apagar algo ruim de sua própria memória? Ou da memória de outra pessoa? Talvez seja coisa da minha cabeça. Existem alguns buracos específicos na minha memória. Você acha? Você acha mesmo que... Sim. Eu cometi um crime, eu irritei alguém muito rico. E ele me apagou. Você tá mexendo na armação. Já imagina que tem alguém com o poder de apagar a mente das pessoas. Eu acho estranho, Marcelo, que meu melhor amigo me envolva numa situação dessa. Envolva a minha família numa situação dessa. Mas eu vou te provar que isso é armação. Você pode confiar. Pra que eu me ferrar desse jeito? Talvez eu tenha descoberto algo, mas eu não me lembro. A chave não é essa cliente, a chave é essa falta minha de memória. Quer que eu chame a polícia? Não precisa. Deixa a polícia fora disso agora. Eu não posso fazer mais nada por você tá sozinho nessa. And I feel like I'm closer. The time is here again. Night is never over. Amigo, eu vim atrás de respostas, não de perguntas. I want you to come closer. So take my hand. Searching we will find. Você não acredita em mim, pelo menos me escuta. Me escuta. Till we meet again. Só espero ter lembrado de algo que me dê esperança. Till we reach the end.
E seguindo falando de cinema, hoje eu tô aqui com o Ribamar Nascimento, ele que é cineasta e também diretor do filme Momentos Roubados. A gente bateu um papo sobre cinema nacional e também cinema maringaense e o cinema daqui da nossa região. Ribamar, tem mercado aqui na nossa região pra isso? Tá nascendo. A gente tá começando a crescer aqui em Maringá nessas últimas décadas, última década, né? O pessoal começou a trabalhar com isso aí, meter a cara, né? Fazer essa... Até o filme que você citou foi uma ideia nossa de ir atrás, de juntar o pessoal e criar portfólio. E aí hoje Maringá já está começando a trabalhar com editais específicos para cinema, já vai sair esse ano algum edital que vai ter premiações, pelo menos 3 longas-metragens com parceria com a Ancine, então está crescendo. O mercado da região está crescendo e Maringá está acompanhando esse crescimento agora, nesse momento sim. E o mercado crescendo, mas os profissionais, eles estão se desenvolvendo, estão acompanhando esse mercado? Tem profissional aqui em Maringá para atuar? Também está no começo, mas tem já uma galera já começando a se envolver. Tanto o pessoal que trabalha com publicidade, né, em produtoras, como o pessoal que veio de realmente de outras áreas, se meteu para fazer cinema e arte, está começando a se graduar, está começando a trabalhar, criar carreira, né? E juntar. Falar a verdade, nesse momento a gente está começando, se você fosse 100 anos para frente, olhasse para Maringá hoje, talvez, a gente está fazendo um momento histórico da cidade. A gente tem uma cidade de 70 anos que não desenvolveu ainda uma cultura de cinema de produção, mas é uma cultura de cinema de assistir. Maringá sempre, desde o começo da cidade, consumia cinema, teve vários cinemas de rua, foi uma cidade que amava o cinema e ama cinema, só que ainda não tinha essa quê de produção, né? Então essa última década tem começado o pessoal a se envolver com isso e agora se profissionalizar e tentar parcerias com outras cidades próximas, como Londrina, como Curitiba, até São Paulo, para conseguir trabalhar a parte de produção aqui em Maringá, né? A parte mais artística de produção. A gente citou no início o filme Momentos Roubados, foi uma produção feita aqui, foi em 2014, né? Sim, foi em 2014. Pra quem tá em casa poder entender um pouquinho mais o que é o filme, sobre o que ele fala. Ele é um filme sobre um repórter que perdeu a memória, que não sabe por que perdeu a memória e depois descobre que apagaram a memória dele. Então ele começa a ir atrás dessas questões de por que apagaram a minha memória e descobre uma gangue que apaga memórias, basicamente isso. Então tem um toquinho de ficção científica junto? Ficção com o que da cidade. Ele é um filme que mostra, tem plot twists, tem todo um roteiro estruturado e uma filmagem com atores daqui, profissionais e amadores, né? A gente trabalhou na época para criar esse portfólio. E é um filme que foi feito, assim, realmente na guerrilha. Foi feito todo final de semana, durante 6 meses de gravação. O ator principal, que é o Alexandre Penha, foi um ator que trabalha com clown, que disponibilizou metade do ano para trabalhar com a gente, né, nos finais de semana. Outros atores, tipo o Leandro Floral Foz, o Ben-Hur Prado, aqui, que é um ator profissional de teatro aqui de Maringá, também topou participar, e entre outros. E a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse um gostinho de produzir cinema um pouco maior. Já tiveram outras produções também, né? O Érico trabalhou com outra produção, o Eliton, e a gente talvez tentou nessa onda um pouco mais depois, mas tentando reunir mais pessoas, né? Então foi um trabalho que custou aí em torno de R$5.000 de dinheiro juntado. Foi mais para pagar equipamento, na verdade, do que para pagar todo mundo, mas rendeu assim um bom portfólio e uma vontade de continuar para quem participou, né? Tanto que esse grupo que começou hoje já está fazendo outros filmes, que é o Fábio, fez outros filmes, o Sonho de Ada, né? O Vitor, que você deve ter conhecido já aqui. O filme Lu. A gente tem tentado colocar o cinema para frente nesse sentido, aqui em Maringá, e a partir dessas pequenas propostas em grupo, que é o que a gente está tentando, pelo menos eu gosto de falar para as pessoas, quer fazer cinema, tem a primeira oportunidade, realmente pega e faz, porque o fazer que vai te ensinar, de certa forma, a não cometer os mesmos errinhos e te dar um up, né? Aquele vigor para o próximo projeto, né? Quando a gente fala em roteiro, você produzir um roteiro com base em uma história real é uma coisa. Agora, pulando para esse lado da ficção científica, como você fechar as lacunas corretamente para não ficar nenhuma história faltando ou ficar aquele buraco na história que deixa a pessoa, às vezes até com raiva, né? Porque não foi respondida aquelas perguntas. Para falar a verdade, o roteiro em si, mesmo história real adaptado, né? Ou uma história de fatos reais, ou um roteiro adaptado de um livro, ou um roteiro de ficção puramente, todos seguem estruturas. Todos são criados para serem assistidos. Então não necessariamente a história que você está vendo ali é 100% a história real como aconteceu. Você não vê às vezes a pessoa nascendo, você vê na história, você vê às vezes a pessoa já na idade adulta. Então você tem uma estrutura. Então como estrutura é saber contar a história. Com a ficção, o desafio maior é você tentar trazer mais para a realidade. O que seria crível? O que seria interessante? Porque a ficção tem uma coisa assim, o que é difícil de acontecer na vida real, mas poderia ter acontecido. Essa que é a grande sacada na ficção. Mas poderia ter acontecido se a gente não tivesse gravidade, a gente estaria flutuando. Seria uma ficção.
se não tivesse gravidade, a gente estaria... Como é que é essa realidade? Como é que seria esse comportamento nessa situação? Então, é uma questão basicamente de estrutura. Saber escrever com estruturas e saber ser criativo, né? Fazer coisa diferente, fazer coisa nova, né? Usar bem as ferramentas, né? E depois para encontrar os personagens, para fazer eles mergulharem nessa história, é fácil? Porque a gente vê muitas vezes na TV as pessoas tendo que vivenciar, vai fazer um cavaleiro, tem que aprender a andar de cavalo. Aqui é difícil você conseguir fazer não só os atores, porque os atores têm que estar dentro dessa história, senão eles não conseguem passar essa realidade pro público, né? Sim, até na hora que você vai fazer o casting, que é a seleção de atores, você tem que saber se o ator cavalga, se ele sabe andar de moto e tal. Você tem que ter um ator já preparado para também estar dentro daquela tua história, né? Lógico que o ator depois vai ensaiar e vai entrar no personagem, né? Então, para histórias, por exemplo, se você... tem gente que começa a criar um personagem primeiro e aí trabalha bem o personagem, depois cria a história. E tem gente que faz o contrário, coloca toda a história e vai seguindo os personagens conforme a história. As duas formas estão corretas. A diferença é que é só o método de trabalho. No final das contas, você tem que criar uma história que o personagem seja o ponto de vista que você quer passar e seja humano, né? A gente não está contando história para pedra nem para alienígena, a gente está contando para seres humanos. Então, existem conflitos humanos que podem estar dentro desses personagens. E aí esses conflitos você vai se identificando com eles. É a parte gostosa de ter personagens na história, né? Quando a gente fala em técnicas, tecnologias, nesse mundo do audiovisual, nesse mundo dos cinemas, Maringá e essas outras cidades, Umuarama, Londrina, são iguais ou existem diferenças até mesmo dentro do Paraná? Sim, na questão de histórico, Londrina está à frente da gente já há uns 20 anos já, o pessoal já trabalha lá já tem investido mais em cinema lá, já tem conseguido prêmios, já filmes maiores, longa-metragem. Até pelo histórico, né? Teve a Tezuka que fez o filme lá, né? Então duas vezes. Então a gente tem uma defasagem, talvez não, um atraso um pouco nisso. Mas não quer dizer negativo, porque a gente já tem uma proximidade com a cidade e sim, a gente é o polo da parte é o segundo polo do Paraná, né? E estamos muito próximos das duas cidades, tanto Curitiba como São Paulo. A gente tem essa possibilidade de crescimento como polo cinematográfico aqui. A questão é realmente estruturar e se conhecer pessoas que trabalhem bem, trabalhar um pouco com essas pessoas, ter confiança, se desenvolver e aí conseguir criar. Então, para crescer tem que ter essa troca de informação, tem que ser essa união entre todos. Cinema e equipe. Por mais que a gente tenha aquela ideia de, sim, interessante de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? A cabeça da câmera na mão. Nos cinemas também tem histórias que você precisa de muitas pessoas. Aliás, a maioria das histórias você precisa de equipe. Então, trabalhar boas equipes, trabalhar com pessoas que você goste e começar projetos prazerosos e terminar eles bem, é o que vai continuar os próximos projetos. A gente precisa se conhecer como produtores, até quem estiver interessado em trabalhar com cinema, conheçam as pessoas que trabalham com cinema, nem que sejam as pessoas ainda amadoras, porque são essas relações que vão estabelecer a confiança para projetos maiores no futuro. Por falar em projetos, tivemos momentos roubados. Sim. E agora? Tem novos projetos vindo por aí? Tem. A gente está concorrendo aí num edital, é uma parceria, né? É um roteiro meu numa parceria com duas produtoras, uma produtora aqui de Maringá, que vai trabalhar ou que vai produzir o projeto em parceria com uma produtora de Londrina, né? E aí, no caso, essa parceria pode ser a primeira das parcerias entre as duas cidades nesse nível. A gente não pode falar, nem sei se vai ganhar, mas se der certo o projeto, vai ser um grande projeto. Então Maringá e Londrina pode receber mais uma ficção em breve, se der tudo certo. Independente de que forma que vai ser, se for através de um edital, financiamento com coletivo ou de um financiamento de outra forma, a gente pretende colocar esse projeto sim. E sempre tem algum roteiro, alguma coisa que a gente quer colocar e pintando a oportunidade a gente... Então, para quem tiver interesse, fique atento aí que em breve, quem sabe, tem... Sim, a ideia é essa. A ideia é a gente começar a colocar o cinema cada vez mais para frente aqui na cidade. Muito obrigado, valeu pela informação. E olha só, pessoal, fica o convite, vamos ficar atento aí se você é ator, cinegra, editor. Quem sabe em breve não temos aí uma grande oportunidade de participar de um filme, não é mesmo? Exatamente. Vamos nessa. E olha só, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre o mundo da música, games e também dos cinemas. Volto já.